três personagens que olharam o Natal por aspectos diferentes, entenderam o Natal por aspectos diferentes, que fez toda uma diferença. Quando esses homens que são guiados por uma estrela, veja, depois que Jesus nasceu, versículo 1, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Naquela época não existia jornal nacional, não existia televisão, internet, Facebook e tal, porque senão o nascimento de Jesus seria espalhado rapidamente pelo mundo, Naquela época as pessoas eram informadas, ou elas eram formadas, ou elas tinham as suas informações, que eram muito comuns naquela época, de diversas formas. Uma pela tradição oral, tradição histórica oral, tão válida como escrita. A outra era a tradição escrita, em que as pessoas tinham alguns escritos que orientavam ou davam direção. Naquela época existiam também os trovadores, os cantores, aqueles que cantavam as informações ao redor das cidades, passando as informações, e todos eles tinham as suas orientações, todos eles tinham formas e maneiras de comunicação. Mas é interessante que uma das formas que as pessoas se guiavam naquela época, e ainda nos dias de hoje, tem sido através das estrelas, através dos astros, e isso é uma ciência, não é só uma coisa mística da astrologia, mas existe uma ciência sobre as estrelas, sobre toda essa parte cósmica. E interessante que aqueles magos, eles vieram sendo orientados através de uma estrela. Você fala: puxa, que bacana. Então eles eram orientados pelos astros, assim como os navegantes eram orientados pelos astros, como os viajantes eram orientados pelos astros. Não existiam mapas, não existiam. O único mapa que eles conheciam era um mapa estrelar. O único mapa que eles conheciam para leitura, antes do escrito, antes do desenho, eram os mapas estelares, que eles olhavam para cima ou faziam um espelho de água em cima desse, olhavam naquele espelho de água e eles tinham um retrato, e a partir dali eles se dirigiam, eles se orientavam, eles eram guiados. E até os dias de hoje, quem trabalha com navegação, quem trabalha com exploração em local, apesar que hoje já tem GPS, toda essa sofisticação, mas ainda se usa muito as orientações dos astros, pela sua precisão, pela sua direção, pela sua forma sistemática e lógica em que eles trabalham. Hoje a agricultura ainda usa muito também a orientação em termos das estrelas, que traz um comportamento climático, traz um comportamento no nosso sistema, que eles são importantes. Aqueles magos, eles não eram magos em termos de magia, mas eram magos em termos de pessoas importantes, reis, pessoas da ciência. Então o mago daquela época eram pessoas, especificamente esses magos, eram magos da ciência, homens que conheciam ciência. Eles não só conheciam as estrelas, eles não só conheciam a direção e a orientação das estrelas, mas eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam algo escrito que também traria direção, como eles deveriam olhar, o que eles deveriam olhar, o que eles deveriam observar. Então aqueles magos, que não tem nada a ver com mago coelho, como é que chama o coelho aí? Paulo Coelho, não tem nada a ver com esses maguinhos, feiticeiros, mas magos de ciência, homens realmente dados a essa área. E esses homens eram esclarecidos, eles eram cientistas, eles eram líderes, eles eram pessoas que conheciam a história, tinham lido a história e sabiam todo o contexto, porque senão eles olhariam uma estrela: que estrela bonita, que estrela linda, olha, aquela estrela está indo para lá, o que vai acontecer? Não, eles sabiam o que era aquela estrela, eles sabiam o que aquela estrela estaria indicando, eles sabiam o que estava acontecendo em função daquele astro naquele momento. Então eram homens esclarecidos pela palavra, eles eram homens esclarecidos pelo conhecimento, e que foram dirigidos pela estrela
estrela, não como um mago, como um mágico, como um astrólogo, né? Eles foram dirigidos porque eles tinham uma orientação e souberam ler a estrela, souberam ler a direção que ela ia. Isso que é bonito. Isso que é tremendo, porque aqueles homens não eram qualquer homens, aqueles homens eram homens sábios. Aqueles homens não eram só sábios no sentido de saber muita coisa, mas eles eram orientados pelo conhecimento e da leitura correta do seu tempo e das coisas do seu tempo. Interessante, quando eu estive em Jerusalém, aí vai, né, o pastor se esnobando de novo, né? Mas quando eu estive em Jerusalém, e as pessoas que eu estava convivendo nessa viagem que eu fiz para lá, eram pessoas da área de conhecimento, da área universitária, e uma das residências que eu fiquei para poder conhecer e conversar, que eles me colocaram, foi com um teólogo judeu. Então eu passei um dia, dormi lá com eles e tal, para poder ter essa experiência com um teólogo judeu. E esse teólogo judeu conhecia essa passagem, né? Ele não era cristão, ele conhecia a passagem, e ele tentou me ficar me provando por mais, né, de todas as formas, que o que aqueles magos viram, que aquilo que aconteceu era uma coisa extremamente natural. E aí ele me levou, né, nós fomos para fora, e ele me apontou o que seria essas estrelas, ou como essas estrelas se deu, né? Eu estava lá em Jerusalém, e ele tentou ficar me convencendo todos esses aspectos, né, de como isso é um fato natural, não é um fato milagroso. É sim um fato natural. É um fato natural que expressa algo milagroso. É natural porque é uma estrela, ela está lá, foi Deus que fez há muitos e muitos milhões de anos, é uma natureza, mas como se deu? O que se escreveu especificamente naquela época, naqueles dias, naqueles momentos, a história, os fatos, a realidade, mostra o sobrenatural de Deus ali. E ele não conseguiu me convencer de que tudo aquilo era muito natural e comum. Porque para mim também era muito natural e comum, porque é isso que Deus usa. Ele usa o comum, Ele usa o natural para fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Quando nós estamos buscando, quando nós estamos querendo. E aqueles magos, eles se usaram do natural, da estrela criada por Deus há milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Mas o que fez aquela ação ser sobrenatural foi aquilo que estava predito, aquilo que estava profeticamente colocado muitos e muitos anos atrás, que aqueles fatos se dariam naquela época. Quer dizer, como se coordenou um fato natural, de uma estrela natural, com os fatos da realidade daquele momento, dá muita coincidência. Na verdade não é coincidência, era plano e propósito de Deus que aqueles magos conheciam. E isso fazia deles homens extremamente sábios, porque eles conheciam a história, eles conheciam as profecias, eles conheciam os fatos que se dariam. Eles só foram dirigidos pela natureza de Deus a encontrar os fatos sobrenaturais. Às vezes Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Às vezes Deus tem algo assim tremendo para a nossa vida, mas Ele vai usar algo extremamente simples, extremamente comum, como uma estrela como essa, e vai nos levar para um caminho de sobrenatural, de algo maravilhoso. Aqueles magos, eles estavam olhando o Natal como sendo um Natal previsto pelo Criador, o Criador da estrela, o Criador do universo, o Criador que havia predito tudo aquilo, e agora eles estavam comprovando a sua ciência com a sua fé. Eles estavam seguindo a sua ciência, comprovando com a sua fé ali naquele momento. E o que acontece? Eles seguem aquela estrela, que já devia estar ali há muito tempo, que já devia estar passado ali, mas naquela época, naquele momento, foi a direção que eles entenderam que esses fatos aconteceriam. E esses magos, eles queriam o quê? Eles não queriam esse sobrenatural, a estrela nos levou, chegamos até lá, que maravilha. Não, aqueles magos, eles queriam presentear o Natal,
Eles queriam presentear o nascimento de Jesus. Eles queriam vivenciar o sobrenatural de Deus na humanidade. E eles pegam as suas riquezas, pegam o que tem de melhor para realmente fazer o Natal de Jesus, fazer aquele Natal ser um Natal especial e diferente. Homens inteligentes, homens sábios, homens que sabem ler não só a natureza, as ciências naturais, mas homens que conheciam a palavra e souberam relacionar essas coisas. Foram seguindo as coisas simples da vida, as orientações que já haviam sido prescritas ali, as observações que eles notaram, e ajuntando os dois, seguiram para Belém, seguiram para aquela região onde eles criam que eles poderiam vivenciar o Natal de Jesus. Só que eles não vão despreparados, só que eles não vão curiosos para o Natal, eles vão levando o que eles tinham de melhor. Interessante a fé deles, interessante a confiança que eles tinham nisso tudo, porque eles levam o seu ouro, a sua mirra, eles levam as suas coisas preciosas nessa jornada, que poderiam ser roubadas, eles poderiam ser assaltados, que era muito comum naquela época. Quer dizer, muitas coisas poderiam acontecer, mas eles levam a segurança de que nós vamos ver o Natal de Jesus. E eles não levam qualquer coisa. Eles não vão de mão abanada, eles não vão só observar o Natal de Jesus, eles vão honrar a Jesus, eles vão louvar a Jesus, eles vão servir-se a Jesus. Eu fico imaginando aqueles homens bem vestidos, porque eram homens ricos, eram homens inteligentes, eram homens sábios, eram homens que dominavam a ciência, eram homens que tinham todo um controle, tanto sábio que quando Herodes fala para ele: quando vocês forem lá descobrir o menino, vem e me avisa. Mas eles têm uma revelação de Deus, eles têm um sonho de Deus, e eles mudam e não fazem aquilo, e fazem o que é sábio, e não vão e falam para Herodes onde Jesus está. Então eu vejo assim, que Natal especial para esses magos, que Natal maravilhoso para esses magos. Um Natal de boa leitura do que seria o Natal, o Natal não só de uma leitura do que seria o Natal, mas um Natal de obediência. Eles foram e seguiram naquela direção, mas não só de boa leitura e obediência, mas um Natal de oferta. Eles vão pela fé e não com as mãos vazias ofertar ao Senhor. Então o versículo diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, que é outra personagem que nós vamos ver, qual foi o Natal de Herodes, magos vindos do Oriente, que são essas personagens que nós estamos falando aqui, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? A pergunta deles é assim: nasceu alguém aí? Eles já foram na fé e na convicção: onde está? Onde está o recém-nascido dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Será que nós estamos vendo a estrela de Jesus nesse Natal? Será que nós estamos seguindo a estrela de Jesus e estamos nos preparando esse Natal para adorá-lo? Eu não me importo tanto que você viva um folclore da virada do ano. Virada do ano é só folclore. É bem folclore mesmo, e eu posso dizer mais do que folclore, é uma coisa mística. Tem muito misticismo na virada do ano. Por isso que a igreja se reúne para orar, a gente se reúne para agradecer a Deus, a gente se reúne para interceder, porque a virada do ano em qualquer país, tem país que vira o ano em época diferente, provavelmente na Ásia, eles têm anos diferentes, mesmo lá em Jerusalém, aquelas regiões, a virada de ano é outra época, mas toda virada de ano nos folclores é puro misticismo, pura superstição. Foi baseada inicialmente nos plantios, nas viradas, nos tempos. A gente poderia fazer um estudo todo sobre tudo isso,
da onde vem, né, esses ciclos de anos, ou como esses anos foram construídos, né, esse calendário que nós temos hoje, mas a ideia básica de festejo de virada de ano é simplesmente uma coisa mística, folclórica, e não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eu não tenho expectativa que o ano que vem vai ser melhor, né, ou que alguma coisa vai acontecer na virada do ano.